Eu queria começar te perguntando um pouco sobre... a gente está no 35º dia, né? E até agora não foi respondida uma única pergunta, né? A gente está aqui cobrindo todo santo dia, toda essa história, e cada um dá uma resposta diferente para essa mesma pergunta. Qual foi o real motivo da invasão russa na Ucrânia? Né? Foi por acaso? Foi a história da OTAN? Assim... O Putin não reservou 600 bilhões de dólares em reserva internacional de um dia para o outro à toa. Então, foi só uma questão ali dele achar um bom álibi para poder invadir e conseguir o apoio da população? Qual que é todo o contexto histórico, se você puder explicar para a gente, por favor, professora? Claro. Bem, então, se eu tiver que dar um marco, né, para ajudar a situar as pessoas, Ucrânia, pertencente como anexada em território da União Soviética, foi formalizado isso em 1922 e a concessão, vamos dizer assim, da independência do país em 1991. Isso significa que no transcorrer dos anos 90 até praticamente 2014, as relações bilaterais elas eram relativamente, pode-se dizer, boas, inclusive em cooperação na área de defesa, e definitivamente 2014 foi o marco no qual existe a questão da interna da Ucrânia de gradativamente se deslocar para um eixo não mais de influência da Rússia, agora a Rússia, né, a partir de 91, para dar sinais, pelo menos por meio daqueles que representam o país, numa inclinada e guinada ao Ocidente. Isso significa, por exemplo, um laço que existia entre Rússia e aqueles russos ainda na Crimeia, né, que não estavam contentes, ou pelo menos manifestaram esse descontentamento. Crimeia, inclusive, que foi designada a Ucrânia em 1954, tá? Então pertencente à Ucrânia, mas em tempos remotos lá atrás era parte do Império Russo. Então, em 2014, com essa guinada se afastando da Rússia, existe uma intervenção na Crimeia, fazendo com que isso justificasse esses laços culturais, inclusive aqueles remanescentes, vamos dizer assim, daquela época de Império Russo, que voltaria, então, a Crimeia a fazer parte do território, e sendo mais uma federação russa. Então, sim, é certo o apontamento de que não é da noite para o dia, ou simplesmente com a declaração do Zelensky, que já mostrava que algo não ia bem entre os dois países. Mas é fato que o anúncio do anseio, né, tem anúncios que eles podem ser secretos, né, eles podem ser reservados a um círculo de pessoas. Então, até mesmo o pedido para a Ucrânia entrar na OTAN poderia ser uma ambição, um anseio, até a resposta da organização militar. Ocorre que, numa espécie já de descontentamento com a política ucraniana, e esse afastamento ele é notório, se formaliza, vamos dizer assim, para o ano e para o início desse ano, né, um fato que pegou muitos de surpresa, querendo entender corretamente o que aconteceu, que se fala com maior notoriedade desse anseio de entrada da Ucrânia para a OTAN. Veja, outros países como Lituânia, Letônia, Estônia, não necessariamente criaram um grande desconforto ou todo esse conflito que nós estamos vendo, né? Então, países que também eram influenciados anteriormente pela União Soviética, que são integrantes da OTAN, mas que não despertou todo essa intervenção enérgica, né, do ponto de vista até mesmo de virar um conflito armado por parte da Rússia com os ucranianos. Então, em primeiro lugar, existe já um afastamento de políticos ucranianos, dessa antiga relação próxima entre Rússia e Ucrânia, né? E territorialmente falando, né, a Ucrânia é maior. Mesmo quando a gente faz esse comparativo dos outros 3 estados, os 3 países que eu mencionei, os 3 países bálticos, né, a Ucrânia, geograficamente falando,
entrando para a OTAN, ela representa um pouco mais de ameaça ao território russo do que necessariamente os países bálticos. Então, nesse aspecto que nós podemos, por exemplo, assinalar, né, que definitivamente não é, e aí concordo, algo da noite para o dia, mas a formalização, esse anseio também despertou e antecipou, vamos dizer assim, uma medida mais enérgica de russos nesse entendimento da intervenção da Ucrânia.